Boa tarde, a paz do Senhor Jesus para todos os nossos amados e queridos irmãos em Cristo Jesus. Meus amados, nesta tarde, dando continuidade ao nosso estudo, o obreiro aprovado, eu quero falar nesta tarde sobre a chamada do obreiro. No nosso primeiro vídeo nós falamos, na nossa breve introdução, sobre alguns requisitos, da parte de Deus e da parte do obreiro, para que o seu ministério tenha um bom desempenho. Hoje nós queremos falar sobre a chamada, porque todo obreiro que verdadeiramente ele serve ao Senhor, é necessário que ele seja chamado pelo mesmo. E para a base das nossas palavras e início do nosso estudo, nós vamos ler capítulo 6 do Evangelho de Lucas, versículo 12, que nos diz: E aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar, e passou a noite em oração a Deus. E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos. Amém? Então, o que nós entendemos? Que primeiramente o obreiro, ele tem que ser chamado. É muito importante, queridos, que em primeiro lugar nós entendermos que o obreiro, ele é um representante. Ele é aquele que representará aquele que lhe enviou, falará no nome deste que o enviou. A Bíblia nos mostra que Jesus, ele afirmou que os discípulos seriam as suas testemunhas. Capítulo 1 e versículo 8 de Atos dos Apóstolos. É importante você anotar essas referências, porque isso é um importante estudo para o crescimento espiritual daqueles que almejam crescer no ministério. Glória a Deus. Depois de Jesus lhes fazer a promessa que eles receberiam do alto a virtude do Espírito, Jesus deu uma ordem para eles, que eles não se ausentassem de Jerusalém até que do alto fossem revestidos de poder, e eles seriam suas testemunhas, tanto em Jerusalém como Judeia e Samaria e até os confins da terra. Então, o obreiro, ele é aquela pessoa que ele representa o seu mestre. O obreiro, ele é aquela pessoa que fala em nome do seu mestre. Então, ele é necessário que ele seja chamado.
O obreiro é uma testemunha de Cristo. Para isso, o obreiro tem que ser chamado, ou escolhido e enviado para tal tarefa. Jesus chamou os discípulos. Capítulo 6, versículo 13 e 14 de Lucas, aonde nós lemos sobre a chamada dos discípulos. Jesus passou a noite no monte orando e depois desceu e escolheu os seus discípulos. Devemos ter, depois de os instruir, começou a lhes enviar, após entender que eles já eram capazes de exercer as primeiras tarefas. Está em Lucas capítulo 9, versículo 2, aonde o Senhor enviou os 12 discípulos, perdão. Mateus capítulo 10, versículo 5, a Bíblia diz que Jesus os chamou e os enviou a pregar o Evangelho. Glória seja dado ao nome do Senhor, né? A palavra de Deus nos mostra que vários homens de Deus foram chamados por Ele para fazerem a sua obra ou determinadas tarefas para o Senhor. Então, no decorrer da história, nós vemos muitas passagens, muitas histórias bíblicas onde Deus escolheu homens e os incumbiu de fazer a sua obra. Agora, uma coisa muito interessante, amados irmãos, que vocês vão descobrir, vocês vão ver que está nos relatos da própria palavra de Deus, é que cada homem desse que Deus chamou, o Senhor o preparou. O Senhor, porque o preparamento é a instrução. O Senhor chamou cada um deles e lhes instruiu. Então, a instrução, ela vem junto, né? Ela faz parte da chamada. Como também o obreiro tem que ter vocação, mas hoje nós iremos falar apenas sobre a chamada. No próximo vídeo nós queremos falar sobre a vocação. E a chamada e a vocação, junto delas está a instrução. Deus jamais enviará uma pessoa despreparada. É por isso que o Senhor escolheu seus discípulos e eles deixaram tudo e passaram agora a viver com Cristo. Os demais que a Bíblia nos mostra que foram chamados, escolhidos por Deus, mas Deus o instruiu. Deus, ele lhes prometeu que estaria com eles para os ajudar a executar a tarefa a qual eles foram escolhidos. E nós podemos ver nas Escrituras, Deus chamou Saulo, o capítulo 26 e o versículo 16 em diante. O apóstolo Paulo, quando ele estava contando a sua defesa perante o rei Agripa, ele conta como foi a sua chamada, o que foi que o Senhor falou para ele minuciosamente, aonde o capítulo 9, se não me falha a memória, de Atos dos Apóstolos, não revela, mas lá no capítulo 26, ele já revela as palavras do mestre para ele. Qual foi a incumbência que o Senhor deu para ele? O Senhor apareceu para ele e disse que agora estava chamando ele para que ele pregasse o Evangelho. E é necessário você ler essas referências para você compreender que quando o Senhor chamou,
o Senhor lhe instruiu o que ele deveria fazer. Da mesma forma, Moisés, no capítulo 3, do versículo 1 ao 22 de Êxodo, quando o Senhor aparece a Moisés no meio daquela sarça ardente, o Senhor aparece para Moisés e conta a história do sofrimento do seu povo no Egito e como o clamor do povo tinha chegado à presença de Deus e que agora Deus havia escolhido Moisés para que ele fosse ao Egito para libertar o seu povo. Moisés relutou, Moisés tentou se esquivar, mas o Senhor não deu brecha para ele. E o Senhor disse que estaria com ele e que, além do mais, também levantaria Arão para ser o seu intérprete, para falar por ele. Porque a desculpa de Moisés era que ele não sabia falar, que ele era um homem de palavras pesadas, né? Alguns até acreditam, eu vejo alguns estudiosos dizer que possivelmente Moisés era gago. Não posso afirmar isso, né? Jeremias também, quando o Senhor chamou, apareceu para Jeremias no capítulo 1, versículo 4 e 10. Jeremias disse que não sabia falar, que ele era uma criança, mas que o Senhor disse para ele que ele não dissesse que ele era uma criança, porque o Senhor colocaria suas palavras na sua boca e que tudo que ele mandasse ele falar, ele iria falar. Então, o Senhor, ele é misericordioso. Aqueles que ele chama, ele se responsabiliza. Aqueles que ele chama, ele não abandona, pois ele disse para Josué que ele não deixaria, nem lhe desampararia. E essa promessa ela é válida a todos aqueles que são chamados por Deus. Nós temos essa promessa, o Senhor nunca nos abandonará, o Senhor nunca nos entregará, nunca nos deixará ao léu. O Senhor sempre estará conosco, nos orientando, nos fortalecendo, nos capacitando, abrindo caminho, levantando pessoas para nos ajudar, para que o nosso ministério possa ser concluído. Mas para isso, nós precisamos estar à disposição de Deus. Nós temos que ter uma vida de oração, nós temos que ter uma vida consagrada a Deus, nós temos que ter tempo para Deus, nós temos que estar envolvido com a palavra de Deus, porque a palavra é a espada do Espírito, e é através da palavra que o Espírito Santo nos instrui muitas vezes. Sabemos que Deus tem sua multiforma de se revelar, mas a palavra é a principal, né? O Senhor apareceu para Josué e disse para Josué que ele se levantasse, porque Moisés era morto. E agora Deus iria usar Josué para que Josué fizesse o povo atravessar o Jordão e possuir a terra que Deus havia prometido através de seu servo Moisés. Capítulo 1 de Josué, versículo 9 até o 10. Estes são apenas alguns exemplos de pessoas que foram chamados pelo Senhor para executarem a sua obra. Se nós fôssemos citar muitos outros nomes, teríamos que ter um espaço muito grande. Mas como nós não queremos gravar vídeos muito prolongados, nós estaremos dando apenas alguns exemplos, né? Deus continua chamando homens dispostos a realizar sua obra nos dias de Jesus. Ele realizou a obra do Pai com toda dedicação, com toda obediência. Escolheu 12 para estar com ele. E mesmo ele, em todo o seu empenho,
ele observou que ainda faltava obreiro para a seara. Pois a Bíblia fala no capítulo 9 e o versículo 32 de Mateus, que Jesus percorria as aldeias, as cidades, os vilarejos, pregando o evangelho do reino. E ele viu as multidões que vinham até ele, e ele se compadeceu, porque as multidão era como ovelhas sem pastor. E o Senhor deu uma ordem à igreja daquela época, e essa ordem é válida até hoje para nós. O Senhor disse: rogai ao Senhor da seara para que envie trabalhadores, porque grande é a sua seara e poucos são os trabalhadores. No tempo do Senhor Jesus, ele já tinha observado a falta de obreiro. Mateus capítulo 9, versículo 35, 37. Agora, amados, hoje não é diferente. Apesar de todos os recursos que nós temos, né? Através da literatura, da escrita, através dos meios de comunicação, através das redes sociais, através de tantas pessoas que hoje servem ao Senhor, mas mesmo assim ainda há falta de obreiro. E quem diga isso são os pastores, principalmente pastores de igrejas menores, igrejas que estão começando, igrejas que estão em desenvolvimento, esses que sabem a necessidade de obreiro. Por quê? E por que a falta de tantos obreiros nas igrejas? Primeiro ponto é porque muitos não têm disposição para aprender, não querem se dispor para a aprendizagem, né? Muitos dizem que não tem tempo, estão muito ocupados, eles não têm tempo de estudar, de se preparar. Outros não se preocupam em se preparar, não querem estudar. E nós falamos aqui na nossa introdução os grandes impedimentos que impedem um obreiro de se qualificar para o ministério, a estar pronto para a sua chamada. Outros só vão se forem assalariados, obreiros exigindo salário para poder ir apacentar o rebanho do Senhor. Outros só querem fazer a obra se forem colocados num mega templo. Muitos obreiros não querem começar a obra como a igreja primitiva começou. Esses deixam de avaliar a condição do seu ministério, a obra a qual eles fazem parte e foram chamados para servir o Senhor. Outros só querem ir se for do jeito deles. Se eles tiverem toda a liberdade para agir da forma que eles entendem, ainda que esses estejam despreparados, que precisem de auxílio, precisem de acompanhamento, não querem, só querem se tiver livre aval para fazer o que bem entende. Outros não querem se enquadrar na sã doutrina. E todo ministério, para que ele invista num obreiro, para que ele envie esse obreiro tem que estar enquadrado nas doutrinas da igreja. Uma coisa eu sei, amados,
a Bíblia requer altos padrões de qualidade para o obreiro. Nós podemos observar quando foi escolhido os primeiros 7 diáconos do capítulo 6 e versículo 3 em diante de Atos dos Apóstolos. Os padrões que Paulo ele coloca para os obreiros, tanto na carta de 1 Timóteo, capítulo 1 ao versículo 3 de 1 Timóteo, como na carta de Tito, as qualificações de um obreiro aprovado, e muitos não querem aceitar. Uma coisa eu sei, amados, que essa última classe de obreiro, se eles fizessem parte do ministério de Cristo, quando Cristo estava na terra, eles seriam rejeitados. Porque, como eu já falei, uma das maiores virtudes do obreiro se chama humildade, se chama obediência, se chama mansidão. E só se aprende se tiver essas qualidades. Porque muitos acham que já estão preparados, mesmo que eles não sabem que eles não estão preparados. E aí, quando é que esse obreiro descobre que ele não está preparado? Quando ele vai para a frente da obra que ele não dá conta, que ele não consegue, porque fazer a obra, amados, é sofrer pelo Evangelho, é sofrer por amor a Cristo. Como eu tenho dito, fazer a obra, ser obreiro, não é esperar elogio, não é esperar aprovação, não é esperar aplausos. Pelo contrário, o obreiro que recebe elogio, que recebe aplauso, ele tem que ficar vigilante para ele não se ensoberbecer. Porque isso foi o que ensoberbeceu Lúcifer, ao ponto de se rebelar contra Deus. O obreiro que recebe muito elogio, ele está correndo um grande risco de se exaltar, de se orgulhar, de se ensoberbecer, achar que prega melhor do que o seu pastor, achar que ele tem mais conhecimento do que o seu presidente, achar que ele tem um perfil mais adequado do que o seu pastor. É um perigo. Que Deus nos guarde desse sentimento. Que Deus nos conceda humildade, amor, obediência, porque a obediência gera bênção. Uma coisa eu sei, amados, é que pela falta de obreiros, Deus continua clamando e dizendo: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? E a pergunta é: quem está disposto de dizer ao seu mestre, ao seu Senhor, ao seu Deus, ao dono da obra: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Isaías capítulo 6 e versículo 8. Que você possa analisar a sua vida e que você possa cada dia, através do estudo da palavra, através da oração, através do jejum, buscando a orientação do Espírito Santo, a sabedoria do Espírito Santo, os frutos do Espírito, que você possa ser um obreiro aprovado. Que Deus te abençoe. São este a nossa primeira matéria do estudo, a chamada do obreiro aprovado. Que Deus te abençoe, que você seja este obreiro aprovado para a glória do Senhor Jesus. Amém? Fique todos na paz
de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.